Vamos dar início a mais uma live. Primeiramente, vamos esperar o pessoal chegar. O pessoal gosta de começar sempre no horário, tá? No horário que a gente divulgou. Mas a gente compreende que às vezes as pessoas precisam de um tempinho até deixar o que está fazendo e adentrar aqui na live, tá? É muito importante a participação de todos, principalmente dos franqueados. Eles não podem perder, é um compromisso semanal que a gente agora está, não é impondo, né? Mas assim, querendo convidar para que todos fiquem sintonizados, para que todos revisem algumas pautas, pois bem sabemos que não é porque a gente viu um determinado assunto uma vez que a gente não precisa fazer reciclagens contínuas. E esse é o objetivo agora da Rede Cartório Fácil com essas lives semanais, tá? Nas próximas eu vou passar a fazer uma chamada, uma lista de chamada. Tem franqueados que eu ainda não vi. Se assistiu depois, né, tudo bem, tá perdoado. Mas tem franqueados que eu nunca vi aparecendo logo no comecinho da live, tá? E é muito importante que todos participem. Sejam muito bem-vindos, Paulo, a Dani, Rede Cartório Fácil Barra. Quem mais, gente? Vamos lá. Hoje é muito assunto, é muito conteúdo, certo? Oi, Ana. Pessoal, de toda forma, Rede Cartório Fácil, será se é Santana? Santarém, isso. Bem-vindos, tá? Hoje é uma síntese de tudo que vocês já conhecem, do extrajudicial, que eu sou apaixonada por esse segmento, tá? E ele tá cada vez mais crescente. Macaé, boa tarde também, que legal, bem-vindos. Gente, às vezes nós pensamos que já sabemos tudo de um determinado assunto e quando alguém vem, sabe, refresca a mente, te dá outras ideias ou outras diretrizes, e é esse o objetivo. Chapadinha, Maranhão, a Caidilene, ok, vamos esperar chegar ao menos a 15, né, 15 participantes e vamos efetivamente começar. Pessoal, tudo que a gente vai abordar hoje já foi feito em pautas anteriores, tá? A gente vai fazer uma síntese de tudo. Unidade Perus, boa tarde, doutora Beatriz, Leila Nogueira também, sempre participa. Beleza, gente, valeu, muito obrigada. Eu gostaria, gente, que vocês passassem a ver as lives não como algo, sabe, que fica tomando seu tempo, mas que você parasse tudo, você deixa outra pessoa tomando de conta da sua unidade e você assista. É muito importante a gente ter essa interação, vocês ficarem mais próximos, tá? E reciclagem, vocês têm que ver como uma reciclagem, um treinamento, não dá para as pessoas estarem vindo em razão da pandemia ou em razão porque é caro vir fazer um treinamento. Então vamos aproveitar agora que a gente vai fazer todas as semanas e participar. Olha, já foi feito live sobre divórcio, sobre inventário, sobre a prática do divórcio e inventário. Já foi feito sobre a mediação. Então hoje a gente vai fazer um resumão, sabe? Vamos abordar tudo e no final ver um pouquinho da parte comercial, que eu acho que é sempre importante. Unidade Brooklyn também, doutora Monique, obrigada por participar mais uma vez. A doutora Monique tá na minha lista, tá? Das unidades que vão vir aqui fazer o café com franqueado. Depois eu vou alinhar com ela, bem como outras unidades também, certo? Então agora já dá para começar, já tem bastante pessoas. Pessoal, muito prazer, meu nome é Thaline Samari, eu sou a diretora aqui da Rede Cartório Fácil, juntamente com meu esposo, Luiz Soares Leandro. Nós somos os fundadores da Rede Cartório Fácil. Desde 2012, 2013 aproximadamente, a gente lançou essa ideia no mercado, que é tirar, né, desafogar o judiciário, tirar aquela demanda, bem como dos cartórios também. A Rede Cartório Fácil, ela nasceu em razão de uma insatisfação dos processos que a gente tinha, porque a gente atua há muitos anos, o Leandro há mais de 30 anos, eu há um pouco mais de 10 anos. Então a gente percebia, quando a gente atuava muito no cível, uma dificuldade terrível de obter certidões, seja porque era o péssimo atendimento de muitos cartórios. Boa tarde, Stanley, bem-vindo. Então, gente, a gente
pensou numa ideia assim de empreender e ao mesmo tempo não sair do segmento. E desde aquela época eu já percebia que a advocacia estava indo ladeira abaixo, tá? E eu falei, eu não vou conseguir ficar muito tempo na advocacia. Para piorar, né, além de ser difícil, já estava extremamente concorrido o mercado, o judiciário não andava, os cartórios públicos e as instituições públicas não atendiam bem, você precisava de um serviço, você não era bem atendido. E aí a gente foi pensando, né, em como mudar isso, né, como reinventar a roda. E muita coisa mudou de 10 anos até hoje, né? Vocês veem que agora com esse boom da pandemia, os processos agora passaram a ser digitais, muitas certidões também a gente consegue de forma digital. E a gente só vê que o extrajudicial está crescendo cada vez mais. Só não enxerga quem ainda não tem a visão do mercado. E vocês que estão aqui, vocês que já são franqueados, vocês que são investidores, vocês estão com esse privilégio, vocês vão pegar o caminho pioneiro. Enquanto as outras áreas já estão saturadas, o extrajudicial é a novidade. O extrajudicial é o que está vindo para crescer. E aí a gente já apresentou alguns assuntos, vocês já estão meio que a par, né, de tudo que está acontecendo. Então quem se especializar agora, ele vai ter maiores chances no mercado. Boa tarde, Kátia. Kátia chegou também. Kátia sempre está presente, né? A gente fica muito feliz mesmo. Pessoal, eu sei que às vezes vocês têm compromissos, né? A gente faz de tudo para deixar salvo. Pode acontecer alguns imprevistos, em razão da internet, a gente infelizmente perder a live, tá? Então façam um esforço, quem puder ficar. A nossa live vai ter duração no máximo de 1h30, tá? Eu vou tentar fazer uma síntese. Eu nem sei porque eu peguei tanto assunto, mas eu quero assim que seja uma forma bem tranquila, eu não quero algo muito teórico, muito engessado, pra gente fazer um bate-papo assim bem descontraído, ok? Então, apresentei já quem eu sou, apresentei a Rede Cartório Fácil. Hoje nós temos mais de 100 unidades espalhadas em todo o país e a gente tem como orgulho nosso o bom atendimento que essas unidades prestam. Eu posso até falar que é praticamente zero o índice de reclamação de um consumidor. A gente vê outras empresas aí, o Reclame Aqui é lotado, a gente fica muito feliz pelo carinho que o franqueado atende o cliente, pela forma que ele aprende e refaz, né, tudo aquilo que ele aprendeu aqui, ele atende o cliente, ele tem que ser um verdadeiro polivalente. Então, eu sempre gosto de começar assim, quando é uma live mais com muito conteúdo, eu gosto muito de fazer uma diferenciação do que é a Rede Cartório Fácil. Muita gente não sabe o que é um cartório público, vocês reconhecem firma, vocês autenticam, agora a gente autentica, né, de forma online. Então, às vezes as pessoas têm alguma dificuldade de entender, porque as pessoas têm na mente aquela ideia de cartório público engessado, burocrático, que passa de pai para filho, né, que passava. Só que hoje a gente sabe que é um dos concursos mais difíceis, se não o mais difícil de se passar. Muitos juízes estão deixando a jurisdição, digamos assim, para tentar esses concursos, porque é o mais rentável hoje em dia. Obviamente, a nossa proposta aqui, nós não somos um cartório público, nós somos uma empresa privada, mas tem como escopo de desburocratizar e de fazer a intermediação cartorária. Nós não fazemos as certidões, nós não fazemos as escrituras, nem procurações públicas, nós temos como escopo desburocratizar e buscar segunda via dos documentos em cartórios e nos mais diversos órgãos públicos. Então vamos lá, com a franquia da Rede Cartório você vai conseguir trabalhar 4 segmentos. Muito embora o nosso carro-chefe seja a intermediação cartorária, tem outros segmentos que os franqueados gostam também, alguns franqueados trabalham com os 4 segmentos, né? A gente sabe que o obrigatório é a intermediação, mas a gente tem também a certificação digital. Hoje eu já considero até obrigatório, porque muitos atos o advogado ou o franqueado ele não vai conseguir fazer se ele não tiver o certificado digital, se ele não tiver comercializando para o cliente, bem como também todo o leque de seguros. Nós temos uma corretora que nos atende, que presta toda essa parte de atendimento para o franqueado. O franqueado, se não quiser, nem precisa se especializar, ele só basta oferecer. Temos também a parte de consignados, que algumas unidades estão explorando bastante, tá? O consignado ele foi aumentado a margem em 5%,
E com os consumidores está tendo essa procura imensa. A nossa franqueada entrou aqui também, a Samara. Bem-vinda, Samara. Agora efetivamente vamos começar, tá, pessoal? Já passou 10 minutos, então não pode atrasar muito. Então, olha só, além de trabalhar com os 4 segmentos, nós também trabalhamos com todos os tipos de cartórios, seja ele de protesto, de registro civil, o cartório imobiliário, de títulos e documentos. Então é um mix, diferente de se você for em um cartório de protesto e for lá pedir uma certidão atualizada do seu registro de nascimento, simplesmente esse cartório não vai te atender, porque não é jurisdição dele, não é ou mesmo a circunscrição dele de fazer esse serviço, ele vai te encaminhar para outro cartório. Por isso que a gente fala, ó, às vezes o cartório público, você instala a unidade, seja lá loja física ou home office, às vezes o cartório público te vê como um concorrente, acha que você vai tirar o cliente dele. Cartório Fácil Vilhena chegou. E não é bem isso. A gente fala assim, ó, tira um pouco medo, o receio, vai até lá, explica que você faz intermediação, né? Que muito embora a gente sabe que os cartórios públicos, eles atendem as certidões locais, mas quando é certidão de outro estado, de outra cidade, ele já não faz, ele não faz ali no balcão, no máximo ele encaminha algum site, ele encaminha uma associação que faça, ou ele pode e deve te encaminhar também, como aqui acontece no cartório em São José do Rio Preto. E de outra forma também a gente não se limita às certidões da nossa própria cidade, como eu falei. O nosso foco, muito embora tem sim cliente que prefere ir até uma unidade, seja porque é mais próximo, seja devido ao atendimento, mas o foco dos nossos clientes avulsos, tá? São as certidões em outros estados, nas outras cidades. E a gente, diferente de um cartório público, nós podemos explorar o marketing. Você nunca vai ver um cartório público fazendo, né, divulgação no Google Ads, divulgação em revista, nessas mídias mais tradicionais. Eles não fazem, né? No máximo uma fanpage e fica bem limitado. E diferentemente, por nós não termos uma corregedoria que fica fiscalizando nossos atos, nós somos uma empresa privada, nós temos autonomia, nós temos alta lucratividade, a gente não tem preços engessados, preços tabelados. Agora vamos lá falar sobre o conceito de certidões. Vamos entrar no primeiro assunto nosso. Pessoal, certidões, para quem está chegando agora, para quem é franqueado recente, né, que ainda está bem cru ainda em tudo, certidões tem praticamente 3 formatos. Tem a certidão em papel, que é 90% dos casos. Tem a certidão online, que ela às vezes até a de matrícula, você não precisa nem adquirir ela impressa, de forma online para fazer uma consulta, uma certidão esclarecedora. E tem o formato digital, que às vezes você está com pressa e não consegue esperar uma certidão de papel, né, digamos assim, chegar. A digital ela supre, porque ela tem o QR Code, você pode ter ela impressa e faz a consulta pelo aquele código, né, aquele quadradinho chamado QR Code. E aí, pessoal, o nicho de certidões, ele é tão amplo e ele é tão, sabe, maravilhoso, que mesmo certidão, aquelas certidões gratuitas que tem na internet, muita gente fala assim, mas peraí, existe certidão que é gratuita, né? A gente sabe na Justiça do Trabalho, certidão da Caixa Econômica. Pessoal, não é o nosso foco vender certidão gratuita, tá? A gente vai lidar com as certidões carro-chefe, que eu falo certidões feijão com arroz, certidão de nascimento, casamento, óbito, certidão de matrícula. Esse é o nosso dia a dia. Pode acontecer sim de um cliente que ele tá com um problema na internet ou que ele tentou e não conseguiu. Uma certidão gratuita, ele vai te procurar, olha, quanto que é, a gente tem uma tabela, né, um valor bem simbólico e vende sim. Mas a maioria dos casos não é bem assim. A pessoa, ela foi tentar tirar uma certidão, por exemplo, a CNDT, a certidão negativa de débitos trabalhistas, e se ela for positiva, se ela tiver algum problema, ou mesmo o CPF dele estiver irregular, ele não vai conseguir essa informação, mesmo a certidão sendo gratuita. E é nesses casos que entra o seu trabalho, que você vai buscar a certidão esclarecedora, chamada certidão de objeto e pé. Pessoal, tá tranquilo até aqui? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão muito quietos? Tô assustada. Espero que sim, tá? Qualquer coisa, vocês me dão um oi, para eu saber se vocês estão me ouvindo, se tá tudo ok.
E quando a gente fala em certidão, a gente tem que conhecer os 5 principais tipos de cartórios, que são que vocês vão trabalhar, gente. Primeira coisa, antes de abrir as portas da unidade, antes de divulgar o seu escritório, você tem que ter muito em vista isso, muito na sua prática, os 5 principais tipos de cartório. Que são, eu falo que você vai trabalhar com todos, né? Mas tem os 3 principais que eu considero. O cartório de registro civil das pessoas naturais, que é lá onde a gente vai buscar a segunda via das certidões de nascimento, casamento, óbito. As averbações vão acontecer nessas certidões, bem como o cartório de imóveis, que eu considero o segundo mais utilizado, as certidões de matrícula, a certidão de ônus, certidões de ações repersecutórias, né? A gente fala a matrícula que é a principal, mas tem subdivisões. Tem também o cartório, também tabelionato de notas, que a gente vai trabalhar muito com esse cartório, que é para fazer os inventários, os divórcios, uso capião também. Tem o cartório de protesto, é onde são protestados títulos, notas promissórias, contratos, também pode ser protestado, sentenças, letra de câmbio, cheque, enfim, é uma infinidade também de situações para ser trabalhado. E por fim tem o cartório de títulos e documentos e de registro civil de pessoas jurídicas, que eu considero ali um cartório residual. Tudo que não for feito nos demais cartórios, você vai trabalhar com esse cartório. É uma gama de documentos que podem ser feitos através dele, por exemplo, um contrato de compra e venda de bens móveis, como uma transmissão de um veículo. E ele também é um cartório residual. Qualquer documento extra que você queira dar uma publicidade, que você queira deixar guardado, esse cartório ele serve para isso também, tá? Então vamos lá, pessoal. São 3 tipos de prazo, né, nas certidões. Tem a certidão local, que é chamada a certidão da sua própria cidade. Tem a certidão estadual, que é quando o cliente chega na tua unidade e ele quer uma certidão de outra cidade dentro do seu próprio estado. E tem a certidão nacional, ou também conhecida como certidão federal, que são as certidões que são de outros estados, tá? Como eu falei, o cliente vai te procurar mais para essas situações, a estadual e a nacional. Quando a gente fala de cliente, tem 2 tipos, tá? Tem o cliente avulso, que é aquele cliente, sabe, o trabalho formiguinha, que ele te pede uma certidão uma vez, depois demora um tempo, te pede outra. E tem o que a gente indica mais que você tenha como cliente, que são os clientes corporativos, que é o que, além de te trazer certidões, né, pedidos de certidões, vai te trazer volume e constância. Sempre ele vai estar precisando, sempre ele vai estar solicitando. Então você pode e deve trabalhar com esses 2 tipos de clientes, tá? Evita ficar esperando só esse cliente de balcão, porque ele não é assim algo mais rentável, né? Ele vai te procurar em poucas ocasiões. Então, exemplos de clientes corporativos são as imobiliárias, construtoras, bancos, empresas em geral, tá? Então você começa a divulgar também o cliente avulso, também quando ele precisar de um divórcio, do inventário. Ele vem, né, uma vez, mas também é um rol bastante extenso de certidões. E outra coisa, gente, que agora não, mas logo no começo da rede cartório, muita gente perguntava assim: vocês são despachantes? Vocês fazem um trabalho de despachante? Eu não sei na sua cidade, mas aqui em Rio Preto, os escritórios de despachante é algo assim, muito até triste assim de ver, sabe? Não é climatizado. Boa tarde, Silvia. Não é climatizado. Você entra, você já sente um ambiente pesado. É aquelas mesas desorganizadas com um monte de papel. E aquelas pessoas assim, sabe, desanimadas, que não estão muito afim de atender, que dá aquela impressão que estão cansadas. Já uma unidade, um escritório, Rede Cartório Fácil, a gente preza muito, a gente, né, tá sempre no franqueado, atendimento, sorriso, não importa o problema que você esteja, trate bem, né, o cliente, deixe o cliente falar. Hoje as pessoas querem atenção, as pessoas querem ser ouvidas. E esse é o diferencial, gente, graças a Deus que hoje ninguém confunde, né? Não querendo menosprezar, mas assim, o nosso trabalho vai muito além. Vai muito além de, sabe, de atender aleatoriamente uma pessoa no balcão. A gente praticamente senta com o cliente, a gente conversa, traz um café para o cliente, atende num ambiente gostoso. É isso que a gente prega também. E muita gente fala assim: Thaline, você divulgou esses assuntos. Existem pessoas que trabalham com isso,
com certidões e não são franqueados? Eu te confesso que sim, gente. Existem pessoas que não são franqueados, que nunca serão e trabalham com a busca de certidões. E quem são essas pessoas? Elas são chamadas de diligentes. Eu não sei se você já ouviu falar nessa palavra, diligente. Sabe, é algo assim até triste que está acontecendo. Pessoas, muitas vezes, que elas não tiveram oportunidades na advocacia, ou mesmo bacharéis que não conseguiram, por alguma razão, não conseguiram passar na OAB, elas se prestam ao trabalho de diligente. O que é? É uma espécie de exploração, onde se ganha 30 até 50 reais para fazer audiências, tá? Essas pessoas ficam, às vezes, o dia inteiro em fórum, sei lá, fazendo 10, 15 audiências a 50 reais cada uma. Sim, é isso mesmo que você está ouvindo, é a realidade. E para buscar algum documento, para você, sabe, gastar o seu carro, gastar a sua passagem, para você ir até um órgão público, essas empresas que contratam esses diligentes, eles pagam também 20, 30 reais. Taline, não acredito, existe isso mesmo? Existe, eu provo. Eu estou em um grupo de diligentes e você vê pessoas inteligentes se submetendo a isso. Tá, gente, eu não posso julgar a realidade de cada um, né? Eu sei que eu entrei até no... Às vezes alguém pode ter algum diligente aqui, só que assim, o que eu quero te esclarecer é o valor que um franqueado tem, tá? Nenhum franqueado, ele se submete a isso. Ele não ganha menos de 100 reais, certidões fora, para buscar uma certidão. Taline, mas mesmo tendo essas pessoas, esses que cobram 20, 30 reais... Como que o franqueado, então, consegue mercado? Consegue porque se valoriza, porque você sabe que vai fazer um trabalho de qualidade, tá? E se existem pessoas ganhando 20, 30 reais, alguém tá pagando, é porque essas pessoas se submetem, tá? Eu não, sabe, eu me sinto mal. Eu até quando a gente precisou, algum franqueado às vezes precisa de diligente, a gente indica pessoas, né, até mesmo advogado que possa fazer esse serviço, mas que seja bem remunerado, gente. É muita desvalorização. Uma pessoa se submeter a 20 reais, não paga nem a coxinha e a Coca-Cola que você vai consumir numa tarde estressante para fazer essa busca, tá? Então eu preciso te falar essa verdade. Existe sim pessoas que, sabe, não vai conseguir ter expertise, trabalhar com todo esse portfólio, mas tá aí. Existem diligentes, pessoas que passaram 5 anos estudando, aguentando frio, aguentando professor de todo tipo para terminar nesse fim. Tá? Então, se você é diligente, você pode ainda mudar a sua realidade. Independente se você vai ser franqueado, escuta hoje as orientações, o que eu vou dizer, o que você consegue fazer para você não ficar nisso, gente. Porque quem se submete a isso, nunca o mercado não consegue valorizar. Então, a gente consegue nossos primeiros clientes quando você se impõe. Não, meu trabalho eu não faço por menos disso. Tem meu tempo, tem os meus equipamentos, a minha inteligência. Então, eu tenho que valorizar, porque... Se você não quiser pagar, vai ter quem aceite. Então, precisei fazer esse parêntese, certo? A outra coisa que falam muito, por que com cartório público lá às vezes é lotado de pessoas e às vezes o do franqueado é pouquinhas pessoas? Por quê, gente? A gente preza muito pela qualidade. Não é a quantidade que vai fazer um diferencial e a gente traz até números. Vamos supor que, eu sei que cada estado tem um valor diferente, mas vamos supor que uma autenticação custe 5 reais, né? Então, um cartório que faça autenticações, ele pega 20 clientes, cada um fazendo uma autenticação, 20 por dia dá 100 reais. E esses 100 reais não é um faturamento líquido, é um faturamento bruto. Ele vai ter que depois pagar emolumentos, ele vai ter que pagar desse valor, pagar funcionário. Já o único cliente que procura a rede cartório em um dia e ele busca uma certidão, né? Eu sei que não é bem hoje a pauta não é ficar falando de valores, mas no mínimo 100 reais você tem um faturamento líquido, tá? Já retirado as despesas, porque é assim que funciona o mercado de certidões. E a gente fica feliz, é um segmento que já está há 10 anos no mercado. O cartório de registro civil, que é o cartório que a gente trabalha todos os dias com ele. A gente busca certidões de nascimento, casamento e óbito. Quando são essas certidões de nascimento e casamento, e ocorrem averbações, o que é averbação? É toda situação que modifique. Por exemplo, a pessoa é casada e ela passou por um processo de divórcio, essa mesma certidão ela vai ter, sabe, na partezinha de baixo dessa certidão,
essa informação constando que essa pessoa ela passou por um divórcio. Então essa certidão, por isso que ela sempre será atualizada, por isso que as certidões elas têm prazo, porque qualquer processo, um óbito mesmo, ou a perda de um poder familiar, né, que é o poder familiar, o pátrio poder, vai também ficar constando no verso dessa certidão. Então a gente busca para diversas situações, tá ali o que acontece quando chega o cliente e esse cliente não tem um mínimo de informação. Para a gente pedir, pessoal, a gente tem, cada certidão tem um pequeno resumo, né? Por exemplo, certidão de nascimento, nome dos pais completo, o ano, ou pelo menos o ano aproximado desse nascimento, a cidade onde ocorreu o nascimento. Então, quando o cliente ele não tem esse mínimo de informações, o franqueado tem a expertise de fazer busca, de entrar em contato com cartórios possíveis onde aconteceu esse nascimento e fazer a pesquisa. Da mesma forma, um cartório de registro de imóveis, onde a principal certidão é a certidão de matrícula. Se o cliente não souber o número da matrícula, a gente ainda consegue fazer a busca de propriedade. Acontece muito isso, só pelo nome CPF você consegue identificar os imóveis de determinada pessoa, você consegue fazer essa busca. Da mesma forma, você vê um imóvel qualquer, eu queria saber quem que é o proprietário daquele imóvel ali que está na esquina. Então, com o endereço e o número, a gente também faz essa busca desse imóvel e vende, tá? Vende a informação para o cliente. O cliente conseguiu localizar, aí vem a segunda etapa, que é solicitar, né, a certidão em si. Então, além da certidão, a gente faz esse trabalho de pesquisa também. Então, as certidões imobiliárias, elas têm o principal escopo, a compra e venda de imóveis. E há um rol, assim, pelo menos 10 certidões para compra e venda de imóveis serão necessárias. A certidão de quitação condominial, quando um imóvel está em condomínio, ele tem que vir junto com a ata que elegeu esse síndico, é uma certidão muito solicitada, principalmente pela Caixa. Certidão negativa de ônus, do que adianta eu comprar um imóvel e eu não obter essa certidão? E se esse imóvel tiver uma hipoteca que recai sobre ele, uma penhora, um usufruto? Então, é necessário que as certidões elas estejam atualizadas para que depois esse imóvel não venha ser, por causa de uma certidão que faltar, você perder todo o negócio. Então acontece muito isso. Às vezes o corretor ele está preocupado em fazer negócio, né, em fechar negócio. Mas será se ele vai estar lá querendo procurar problema, querendo buscar, né, esclarecer com certidões? Não, ele deixa meio que a cargo do cliente, tá? Algumas perguntas aqui que vocês vão fazer, as meninas vão me auxiliar, porque senão eu não consigo ir para outros assuntos, tá? Daqui a pouco a gente começa a esclarecer. Agora tem também o cartório de registro de notas. Como vocês viram na última apresentação, que a doutora Natália esteve aqui conosco, ela já está fazendo acompanhamento de escrituras. Então tudo isso que acontece, uma doação que vai ser feita, um ata notarial, um testamento, uma união estável, a gente agora consegue acompanhar de forma online. As partes, elas nem precisam no cartório público, às vezes nem até na sua unidade, elas vão ser atendidas de forma remota, através do certificado digital, vão poder assinar. Testamento, doação, usufruto, todas essas situações. Temos também a certidão de emancipação, quando uma pessoa entre 16 e 18 anos, ela precisa se tornar responsável pelos seus atos. Elas começam, né, de forma voluntária, os pais podem aceitar, ou quando uma das partes não quer, tem que ser da forma judicial, elas podem se tornar maior. Um processo de emancipação para ser feita não custa menos de R$3.000. Porém, a gente também faz a busca da segunda via dessas certidões. O pacto antinupcial também, feito por este cartório, uma pessoa que queira proteger, né, digamos assim, eu não quero que, via de regra, quando casa, o que consumirem em comum é dividido meio a meio. Se você não quer que seja dessa forma, é feito um pacto antinupcial e sempre que precisar para um processo de divórcio, inventário, essa segunda via vai ser solicitada e vai ser buscada e informada para a parte que fez a solicitação, tá? Pessoal, então a certidão também de inexistência de inventário, ela é necessária caso os herdeiros queiram comprovar que o falecido deixou apenas dívidas, ou caso o cônjuge sobrevivente queira escolher livremente o regime de um novo casamento. Procuração.
nós não fazemos a procuração pública. Agora, se for uma procuração particular, por exemplo, um filho quer autorizar um pai a fazer uma venda em seu nome, sim, a gente faz essa procuração particular. O cartório de títulos e documentos, ele não tem, assim, às vezes um conhecimento amplo da sociedade, porque ele é um cartório que você pode deixar guardado diversos tipos de documentos para uma consulta posterior. Por exemplo, uma carta, um poema, uma foto, seu trabalho de conclusão de curso. Sim, se você quiser deixar lá registrado esses atos, você consegue deixar lá. Claro, né, que vai ter validade pública, outras pessoas conseguem ver, mas se você quer que isso seja público, né, uma notificação extrajudicial, até um registro de um animal de estimação pode ser feito nesse cartório. E tem também, pessoal, o cartório de protestos. A certidão de protesto, vamos supor que você queira saber os protestos que tem no seu nome. Uma consulta de restrição também, através da consulta de restrição que você vende, que é a consulta em CPF CNPJ, e aí consta lá nessa consulta protesto em determinado cartório, você pode vender para o cliente também essa certidão. A certidão negativa de protestos, e olha só o que acontece, muitas vezes um cliente está lá, protestado, e ele já fez o pagamento dessa dívida, ou mesmo o valor que lá não é o correto, cabe indenização de danos morais. E aí, gente, o que acontece muito? Por que a gente fala que você, franqueado, se você não for advogado, você deve ter parceria com um advogado civilista, ou um advogado que trabalhe na área de família, porque vai acontecer muito isso também. Ações de indenização, tá? A gente sabe que é uma linha muito tênue. Você foi lá, vendeu uma consulta de restrição e a pessoa tá lá te dizendo, olha, o que é que eu faço? Eu não devo, eu já paguei, eu tenho um comprovante. Se essa pessoa não tiver advogado, você pode sim falar, olha, eu faço o processo, né? Eu faço a indenização. Você vende, tá? Não é errado. Se o cliente já tiver advogado, você, claro, deixa por conta, né? Ele vai procurar os seus caminhos. Mas você pode, ou então oferecer serviços jurídicos, tá? O cliente chega lá e ele não tem, é totalmente livre. Pessoal, então o universo de certidões, ele é muito extenso, tá? Quando você sabe como que encontra cada certidão, em qual cartório que existe, fica mais fácil você dar os próximos passos. Como agora a gente vai falar do divórcio extrajudicial. São demandas, gente, muito rentáveis, mesmo sendo mais barato, mesmo sendo fora do judiciário. Quando tem bens, pela tabela da OAB, pelo menos aqui de São Paulo, é 5% do valor dos bens, e isso é tabelado. Claro, né, a gente não vai também fazer guerra de preço, mas a depender do cliente, você é totalmente livre para alinhar, né, com ele, com seu advogado que vai prestar essa assessoria, ser parceiro. Então esse é o nosso escopo, você saber conhecer as certidões, porque acontece muito isso, sabe? Tem advogado que ele sabe fazer o divórcio, o inventário, ele sabe fazer um contrato de compra e venda, mas se ele não souber, sabe? E é isso, a gente na faculdade de Direito ninguém ensina isso pra gente, buscar certidão, entrar em contato com o cartório. Se não souber, você deixar a cargo do cliente, já era, dançou. Principalmente inventário, que são várias pessoas e que às vezes, mesmo que eles tenham um consenso, cada uma, depois eu busco a certidão, depois eu faço. Às vezes o inventariante, ele é o responsável, mas ele não tem tempo, não tem expertise, tá? Eu pelo menos nunca vi advogado ficar correndo atrás de certidão para cliente, a não ser que ele seja muito bem remunerado para isso, mas é algo assim, se você não tiver a prática, é algo desgastante, se você não tiver expertise, que é essa proposta que a gente tem, você como franqueado, você é um facilitador, você tem toda a dificuldade, realmente a gente cai para nós a dificuldade, mas a gente tem o suporte aqui para isso, tá? E facilitar o cliente, facilitar a vida desse advogado, você pode fazer parceria também. Muitas vezes as pessoas pensam, quer dizer que eu só posso ter um parceiro, só um advogado que é o que trabalha comigo. Não, você vai atender outros advogados que têm seus clientes que precisam dos serviços. E a gente passa agora para vocês o divórcio extrajudicial desde 2007, mas até hoje tem pessoas que não conhecem, pessoas que acham que só o judiciário pode resolver. E isso, a proposta é desafogar o judiciário, fazer com que esses processos sejam mais ágeis e mais céleres.
Tem, claro, algumas especificações. Não pode ter filhos menores ou incapazes, né? A não ser que já seja resolvido de alguma outra forma judicialmente, com quem vai ser a guarda, com como vai ser prestados os alimentos, né? Como que serão feitas as visitas. Então, dessa forma, tá? Tem que ter um advogado, obrigatoriamente, e buscar as certidões. Eu até acho, assim, o divórcio dos processos que existem extrajudiciais, eu acho mais tranquilo, tá? Porque são menos certidões, em tese são 2 pessoas, tá? E também, pessoal, a novidade desde o ano passado, o divórcio ele também pode ser feito de forma online. Não necessariamente as partes vão ter que estar na sua unidade, vão ter que ir no cartório, não. Cada um assistindo assim, igual você está agora, de forma online, remota, vai assistir por videoconferência e assinar através de certificado digital. Olha só a facilidade. Às vezes a pessoa divorciou, já está morando longe, ou então, sabe, mesmo que seja de forma tranquila, mas não se sente mais à vontade de estar junto dessa pessoa. E a gente fala que o divórcio é a última circunstância. Não é porque a gente trabalha com isso que a gente vai ser ferozmente, a pessoa tem que divorciar. Não, não é assim. A gente tem até, antes mesmo disso, tem um processo de mediação. Às vezes a parte só precisa de ajustes, né? Às vezes eles veem que não é isso o caminho. Mas tem casos, né, que não tem o que ser feito, tem que divorciar mesmo, casos de agressões, ou quando não existe mais o amor, não tem mais o que se fazer, tá? Infelizmente, em relacionamentos, né, as pessoas, cada um é um mundo. Então não é porque a gente tem que se sentir um vilão, eu venho do divórcio. Não é, você vai de uma forma, as pessoas vão encerrar um ciclo e começar outro. E não precisa ser doloroso. Já pensou, a pessoa quer divorciar e fica lá no judiciário discutindo até por anos e anos. Fica algo assim, é uma pedra, né, na vida dessa pessoa. Então a gente quer vender uma facilidade, a gente quer que seja mais ágil, queremos que seja mais barato também para as partes. Gente, o rol de certidões são menores, tá? Menos quantidade comparado ao inventário. Os franqueados receberam a lista de todos os documentos. Eu acho que não precisa ficar falando aqui certidão por certidão, tá? Eu também não quero e nem precisa vocês decorarem as certidões, só precisa saber onde buscar. Chegou o cliente, quer divorciar, você já deixa, sabe, uma listinha e vai vendo aqui, pegando com o cliente. O que ele não tiver atualizado, você já vai fazer um pacote só. Quando você faz você vende essa proposta de divórcio para o cliente, você não precisa estar especificando, eu vou buscar a sua certidão de casamento atualizada, depois eu vou buscar o seu carnê de IPTU, depois eu vou buscar a sua certidão de tributos municipais, depois a certidão de quitação condominial. Não, você vai perguntando, olha, é em condomínio, vocês têm esse imóvel em condomínio? Então vocês já vão sabendo que vai ter que buscar essas certidões, tá? Pessoal, os primeiros processos realmente deixam a gente nervoso, deixam inseguro, tá? E por incrível que pareça, gente, os primeiros inventários, principalmente inventário, divórcio é um pouquinho mais tranquilo, porque é menos certidões, é mais muitos documentos pessoais das partes, tá? Se você não tiver na sua unidade um advogado te auxiliando, é bom que você tenha assim não sei se precisa um contrato, mas assim, que esse advogado vá te dar uma assessoria 2 ou 3 vezes na semana, ou mesmo enquanto você não tiver a parceria desse advogado, você pode contar com o nosso suporte aqui. As meninas, elas são, né, advogadas há bastante tempo, tem todo um suporte aqui, tá? Às vezes eu já vi franqueado assim, desesperado, chegou um monte de gente aqui para fazer um inventário, o que é que eu faço? Gente, não precisa, primeiro respira, né? Conversa com as pessoas, você fala que vai analisar tudo. Até mesmo advogados formados há muito tempo, vocês acham que eles sabem tudo? Não sabem. Então, pegou a qualificação das pessoas, você vai fazer um contrato de honorários, e aí você no outro dia, ou no mesmo dia, você começa a buscar certidões. Thalina, eu não sei essa daqui, em qual órgão que eu tô com dificuldade. Tem franqueados, entendeu? Que faz muito inventário, até hoje eles ligam. Essa daqui eu tô com dificuldade, como que é? E aí depois, com o tempo, consegue ter mais tranquilidade, certo? E é rentável. Praticamente, vocês vão ter o mesmo trabalho de buscar certidões. Se fosse judicial ou extrajudicial, é o mesmo rol de certidões, tá? A remuneração é muito boa, chega de R$ 2.500 a R$ 3.000, fora a remuneração do advogado. Gente, tem que ter, não tem pra onde correr. Se você é advogado, for fazer, óbvio,
os honorários são seus, tá? Como eu falei, a tabela do OAB ela é bem clara. Aqui de São Paulo é 5%, né? Então, pode chegar a 10%, né? A margem. Mas a gente fala 5%, então só tem uma casa, é R$500 mil. De todo jeito, gente, só vai vender essa casa depois que encerrar, né? Que ocorrer o divórcio, a partilha. Então, 5% de 500 mil é 25 mil de honorários, tá? Então, vocês são livres. Se você tiver sintonia com esse advogado que vai te atender, vocês até podem dividir o honorário, tá? Por isso que a gente fala, tem que ser um advogado parceiro. Ele tá trazendo o cliente para ele, certo? Então, a gente viu que após pandemia aumentou muito a insatisfação de cônjuges, aumentou muito o processo de divórcio. Eu sei que é algo, até assim, eu falo ainda bem que o extrajudicial não é só divórcio, gente. É algo que eu me sinto, assim, até mal, é algo, assim, pessoal meu, porque tem que ser o último caso, geralmente envolve crianças, né? Então, mas fazer o quê? A vida jurídica é isso, resolver problemas familiares. A gente não tá fazendo nada de errado, não é algo contra valores, mesmo que você seja de uma religião, católico, evangélico, tá? Você tem que ver assim, não, as pessoas querem, infelizmente terminou um ciclo, e aí você vai estar com essa ideia que vai estar facilitando, tá? Porque eu me sinto às vezes ficar só falando de divórcio, né? Mas o extrajudicial ele é muito mais amplo. E agora vem o inventário, que eu adoro inventário, porque o leque de certidões é maior. O inventário é a apuração do passivo, tá? Infelizmente, ocorre um óbito, ocorre a morte, tem um prazo de 60 dias para abertura desse inventário. E o prazo de abertura começa do dia do falecimento. É algo assim que, para mim, eu desde a faculdade, sabe? Eu sempre achei muito estranho. Porque quando um cônjuge morre, é algo muito dolorido, gente. Como é que você vai ter cabeça? Primeira coisa, imagina uma pessoa que não paga aqueles planos de vida, sabe? Aqueles de plano funerário. Você tem que correr atrás de tudo, você não tem cabeça, gente, pra fazer nada. É algo que só quem passa sabe o quanto é doloroso, o quanto você precisa de alguém pra te dar apoio, você precisa de um apoio psicológico e muitas vezes a pessoa não tem. E além de lidar com todos os preparativos de fazer um enterro, você tem que correr atrás de fazer inventário, né? E às vezes, para algumas pessoas, até da família, a pessoa que corre atrás, ela às vezes, o inventariante, ele leva até a fama, né? De, essa pessoa aí já está interessada em dividir logo. Então, olha só como que é complexo, né? Então, tudo isso tem um prazo também para ser feito. Se não for até 60 dias, é 10% o valor do imposto é aumentado em 10%, é 4% aqui no estado de São Paulo. O imposto de transmissão causa mortes, não tem por onde correr, 4%. Se você não fazer nos 60 dias, passar de 180, vai para 20%. Então, cada estado ele tem uma alíquota, ele tem uma tributação diferente. E esse é o principal impasse, né? A pessoa morreu, você tá lá não tem cabeça para nada, você tem que correr atrás, porque senão trava tudo. E tem outras situações, você não pode dispor do bem. Enquanto não fizer inventário, se você tiver lá o carro da pessoa que faleceu, a movimentação da conta em banco, fica lá tudo parado. Então, querendo ou não, tem que resolver. E é isso que eu falo assim também pra vocês. Muita gente faz um Instagram bonito. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. As publicações que vocês fazem, não necessariamente é pra fechar negócio de imediato. Tudo ali que você faz nas redes sociais, na divulgação, é como se fosse uma vitrine para quando alguém precisar, ela saber que você é especialista, que você faz, tá? Por isso que algumas pessoas elas ficam frustradas. Por que eu faço meus posts e não aparece cliente comentando? Porque não é esse o objetivo da rede social, tá? Para vender na rede social, e a gente vai falar um pouquinho mais no final, você tem que fazer publicação. Hoje, o que vende não é nem os posts, sabe? Esse post engessado já caiu em desuso. As pessoas querem ver alguém falando, as pessoas querem ver um cliente, às vezes dando um depoimento, ou mesmo uma foto, você com um cliente. O que está vendendo hoje se chama Google Ads. É você, por exemplo, eu estou aqui em Rio Preto, ou qualquer cidade que seja, se eu digitar inventário, para quem que vai aparecer para mim na primeira página do Google? Vai aparecer não todos os advogados que fazem inventário, só se eu for até as últimas páginas. Vai aparecer em primeiro lugar as pessoas que estão pagando, as pessoas que estão pagando para ser encontradas. E é esse trabalho que vocês
tem que fazer se quiser prospectar esses clientes, tá? Então a gente tem uma agência de marketing homologada que entra em contato e faz todo esse trabalho para vocês, certo? Pessoal, então vamos supor um bem que custe R$100.000 e a letra da lei fala em 20% do valor do imposto. O imposto do TICMD, R$4.000. Então a cada 100 mil é 4% que tem que recolher. Quem que recolhe? São as partes. Então você tem que, o cliente chegou e o inventário você vê que é recente, você tem que deixar isso muito em mente da pessoa, porque eu sei que às vezes o cliente chega e fica assim, não sei se eu vou mexer com isso agora. Você fala, olha, não é querendo pressionar, mas ao mesmo tempo te pressionando. Passou de 60 dias, o seu imposto vai aumentar 10%. Então é 4.000 a cada R$100, você vai pagar 4.400. Então passou de 180 dias, vai para 20%, fica 4.800. Isso eu tô falando, né, do total da herança. Vamos supor que só tem 100 mil. Então, olha só como é um absurdo, né? Infelizmente, o imposto é muito alto. E quanto mais a pessoa postergar, esse imposto também é atualizado, ele corre atualização. No Rio de Janeiro, Paraíba e Espírito Santo, a regra é única. Após os 60 dias é 10%, não tem majoramento, é 10%. No Paraná é 20%, tá? Passou os 60 dias é 20%. E na Bahia, olha só que interessante, eu não sei se tem algum franqueado aqui da Bahia, esse imposto é progressivo. Então, passou 5 dias, olha só o absurdo, 5 dias aumenta 3%. Gente, se existir esse caso, vocês me falam, porque a pessoa, sei lá, o marido faleceu, você tem 5 dias para correr, começar a fazer inventário? Não existe. Então, mas para a lei lá na Bahia, em 5 dias já aumentou 3%, passou 15 dias 7%, 30 dias 10%. Então, cada estado tem essa margem, cabe ao franqueado verificar, né? A gente está aqui também, consegue auxiliar, ver qual que é o valor do TICMD, para que as partes paguem. Então, o rol de certidões do inventário, gente, é extenso. Acredito que todos vocês já receberam, tá? Acho que não precisa aqui ficar falando uma por uma. A gente já teve a live específica, exemplificando como que é feito cada um. E é isso. Como que funciona, resumidamente? As partes vêm até o seu escritório, elas vão informar se já tem advogado constituído ou não. Se não tiver, vocês vão apresentar o advogado parceiro, ou mesmo vocês. Começar a fazer a busca, tá, dessas certidões. Não comece a fazer busca antes desse cliente assinar um contrato com vocês. Tá, Lini, eu tenho que pegar um contrato? Sim, gente. Infelizmente, acontece muito isso. Você dá orientação, tá? E às vezes o cliente, ele vai buscar em escritório, fica peregrinando quem que é o advogado que cobra mais barato. Para isso que serve o contrato, tá? Você já atendeu o cliente, você já explicou, o cliente entendeu a facilidade que você vai trazer, não tem mais o que discutir, tá? Preço não o preço da tabela é 5%, não tem o que buscar. Então você tem que procurar fechar esse contrato no momento, senão psicologicamente a venda esfria. O cliente ou vai procurar outro, ou vai desistir, ou vai tentar fazer por conta. Então, o objetivo, se você atender cliente, você explicou, cliente, não tem mais dúvida? Stanley da Bahia, isso, Stanley. Não sei se você já começou a fazer inventário, que aí você consegue nos dizer na prática se está procedendo a essa informação, está atualizada, tá? Então, pessoal, tentem fechar a venda, muito a conversa que você vai ter. Se você estiver inseguro, você pode agendar com esse cliente. Tem as meninas aqui que podem auxiliar enquanto você não tiver um advogado aí constituído. Olha, eu vou conversar com o cliente sobre inventário. Alguns de vocês podem me dar uma orientação ao vivo na hora. A gente tá aqui para isso, tá? Esses casos assim que são um pouquinho mais demorados, eu só peço a vocês que façam por onde ser um agendamento, porque pode acontecer de você, o cliente chegou, vou ligar na franqueadora. Às vezes a gente pode estar em algum atendimento e não conseguir te dar um suporte necessário, tá? Casos assim mais básicos, das certidões, cartórios, o dia a dia, não tem problema, qualquer horário. Quando for esses assim que precisa do cliente, o cliente vai estar te ouvindo, a gente sugere que vocês solicitem o suporte com um pouquinho de antecedência, né, e com horário marcado, até pra gente conseguir atender melhor o seu cliente, tá? E você aproveita nesse primeiro contato com o cliente, você já passa a diferença para ele, gente. Às vezes o cliente, ele nem sabe que você tem esse benefício. Você vai falar, judicialmente vai ter mais custas,
vai ser mais demorado, né? Não vai ter muita mudança em questão do honorário. Às vezes o honorário judicial ele é maior, chega a 10%. Extrajudicialmente as partes são mais livres, tem aquele acolhimento de como fazer, de como conversar. Então, a desjudicialização, gente, o primeiro passo é não ser aquela coisa engessada, aquela coisa formal. Você é protagonista do seu atendimento, não é só mais o juiz. As partes, elas vão poder decidir e falar o que é melhor também. Não sei se vocês acompanharam a última live, a gente falou das escrituras. Então vamos supor que você fez um inventário, que você auxiliou no divórcio. Essas averbações você vai acompanhar de forma online para o cliente. O cliente, o que ele precisar assinar através do certificado digital, da videoconferência, você vai estar junto com ele. Então é algo bem moderno. Entrando agora no assunto das notificações extrajudiciais, gente, eu queria saber de vocês se vocês acham que um comerciante ou aquele dono de mercadinho, mercearia, o dono de uma pequena farmácia de bairro, vocês acham que essas pessoas, elas têm condições de ter um advogado exclusivo para elas, de dar assessoria para resolver pequenos problemas do dia a dia? Eu acredito que não, gente. E essas são as pessoas que hoje mais estão carentes de alguém para dar essa assessoria jurídica, extrajudicial. Vocês não imaginam, gente, o tanto de probleminha do dia a dia. E um advogado para ficar full time, hoje, não sai menos assim de 4, 5 mil reais. Um advogado para ficar lá dando assessoria. E esses pequenos clientes, eu vejo um grande potencial. Muita gente fala, mas essas pessoas, pequenos empresários, será que eles vão ter, né, capacidade de pagar para eu fazer notificação para ele? Por incrível que pareça, sim, porque você consegue negociar, você consegue fazer os serviços por ato. Em vez de te pagar 5 mil por mês, você faz, olha, tem uma notificação, tem uma cobrança aqui de um cliente que não pagou, eu cobro 10% do valor e mais 10% no êxito. Quem que não quer, gente? Porque esses advogados mais famosos, não, eles querem ganhar o fixo mais as comissões. E eu vejo uma demanda imensa de pessoas que não estão sendo assessoradas, de pequenos empresários. E a notificação é um serviço que já existe, obviamente, mas a gente está aos poucos divulgando aqui na Rede Cartório para que vocês encontrem nichos também. Esse nicho de cobrança, ele é bem rentável. A Natália até deu uma sugestão também que ela faz cobrança para condomínio, tá? Então tem isso. Basta, gente, você não precisa se encher de condomínio. Encontra um síndico aí, conversa com síndicos da sua cidade, encontra ao menos um condomínio para você fazer essas cobranças, tá? Gente, e cobrança de condomínio não tem por onde, uma hora é paga, porque ela vai recair depois na matrícula. Se não pagar de qualquer forma, isso vai e depois é cobrado judicialmente. Então vocês têm que ter em mente que, embora os serviços sejam extrajudiciais, não necessariamente a gente não vai atuar no judiciário. Vai ter questões que não vai ter por onde correr, vai ter que entrar com processo, uma execução, uma ação de cobrança, e a gente vai ter que estar preparado para isso. Seja você advogado ou seja um advogado próximo para conseguir lhe atender, tá? E essa notificação não necessariamente ela vai ser só por correio, ela agora acontece de forma digital, via telegrama online, e também pode ser feita a notificação eletrônica por meio da página central do Registro de Títulos e Documentos Brasil, certo? Então, pessoal, a notificação ela tem todo o passo a passo a ser feito. Não é porque você é advogado que você, eu não sei fazer, eu não tenho expertise. A gente agora conta com um departamento para auxiliar na elaboração dessas peças, bem como também na de contratos. Se você for um advogado, já tem expertise, você vai deslanchar, tá, pessoal? O que eu quero assim dizer muito assim que a Rede Cartório Fácil é um leque tão extenso de serviços que você tem que identificar o que é que você tem mais facilidade, por onde que você quer começar, tá? Porque senão você se sente perdido. Realmente é muito serviço, mas por outro lado é bom. Quanto mais, maior demanda, maiores oportunidades. A parte também de contrato, agora a gente tem um departamento que auxilia na elaboração. Tomem muito cuidado, tá? Nos primeiros, não se aventurem. A gente sabe hoje que Google tem de tudo, né? Então essa parte de contratos, se você digitar, eu quero um contrato de locação. Tá lá, milhões de contratos de compra e venda. Tenham cuidado, porque às vezes esse contrato falta cláusulas específicas. A gente fala muito na humanização. O que é que o seu cliente precisa? O que é que aconteceu? E você pode trabalhar também fazendo contratos, até para esses clientes que eu falei anteriormente,
Esses pequenos comerciantes, empresários não têm assessoria jurídica. Muitas vezes, quando a gente fala em empresas, a gente só pensa nessas empresas grandes. Empresa grande já tem uma junta de advogados para assessorar. A gente tem que começar a ver os pequenos empreendedores que não conseguem pagar um advogado um valor fixo, mas consegue de acordo com as demandas, certo? Então fica aí essa sugestão para quem ainda não atua e vê essa possibilidade. Muita gente fala assim, peraí, o mercado está saturado, tem advogado para todo lado. Gente, tem e não tem, tá? Eu acho que tem aqueles que pensam da mesma forma, só judicial, só esperando o cliente. E se você fizer o caminho inverso, eu vou até o meu cliente, sabe? Não precisa ser uma pessoa que você nunca viu na vida. Sabe aquela padaria que você toma um cafezinho, ou aquela lojinha? Gente, todo mundo tem problema, tá? As pessoas, ninguém vai sair divulgando seus problemas. Todo mundo tem um inventário para fazer, todo mundo tá ruim no casamento, ou precisa de uma mediação, precisa de uma pessoa imparcial para te dar uma luz em algum processo, em alguma solução. Todo mundo tem dívidas que precisam ser recebidas, ou então a pessoa tá atolado de dívidas e quer sanar, que quer que alguém seja uma ponte para tentar tirar, né, esses enroscos todos. Então ponha isso na sua mente. A frase do dia é essa: todo mundo tem problema. Agora cabe a nós, quais são os problemas e como que eu consigo solucionar esses problemas, certo? Por último, pessoal, vamos para o serviço queridinho do momento, que eu fiz uma live recentemente, foi sugestão, inclusive, né, da doutora Monique. Ela atua bastante com a mediação, com a arbitragem, ela é expert em tudo isso, e ela aceitou a nossa causa, aceitou a nossa ideia, e juntamente com a Ana Silos, que é o nosso suporte hoje na mediação, a Ana já fez treinamentos, vários treinamentos com os franqueados, é o nosso suporte hoje na mediação, tá? Como a gente está abordando muito esse processo de judicialização, quem diria, quem iria imaginar que eu poderia resolver processos de forma online, que eu poderia fazer audiências de forma online. Então tudo isso veio através da pandemia. São mais de 100 milhões de ações que correm na justiça, são mais de 1 milhão de advogados e são mais de 1.200 faculdades de direito. E o que eu quero dizer com tudo isso? Que por mais que a gente não consiga ver uma luz no fim do túnel, tá? Tem advogado demais, tem faculdade demais, tá? Existe processos demais, gente. E esses processos, todo dia as pessoas têm problemas, todo dia alguém bate o carro, todo dia alguém precisa de uma indenização, todo dia alguém é mal atendido, tem o direito de consumidor que não é respeitado. Então, problemas vão sempre existir, não tem por onde correr. Cabe a nós apresentar a solução mais rápida, mais econômica para os clientes, que são os processos extrajudiciais de mediação, conciliação e arbitragem. É um mercado em expansão, tá? E você vai apresentar economia e rapidez para o cliente. Eu tenho até um case aqui que eu deixei, tá no material aí de vocês, na apresentação. Uma ação de despejo. Vamos supor que vocês façam uma parceria com uma imobiliária. Gente, não precisa pegar todas as imobiliárias, tá? Claro que vai ter imobiliária na sua cidade que já está bem assessorada, que já tem advogado fazendo os contratos, fazendo as cobranças. Mas, gente, em tudo isso tem as imobiliárias que não estão, sabe? Tem problema, mas não tem quem resolva. E tudo isso é relacionamento, tá? Basta, hoje eu vou numa imobiliária e perguntar. Gente, no máximo que vai acontecer é a pessoa dizer, olha, eu agora não preciso ou não consigo pagar, e você vai propor que essa pessoa não pague valores fixos. Você pode fazer por demanda, por contrato feito. Então, uma ação de despejo que corra na justiça, ela custos iniciais em média R$800, tem a taxa de mandato, vai ter a citação, vai ter o valor da tabela da OAB, que não tem por onde correr, que é mais de R$4.000 mais 20% do valor que receber. Se você apresentar para ele que você vai conseguir sanar esses processos através da mediação, ou em último caso, né, os casos mais complexos que envolvam perícia, que seria arbitragem, olha, você não vai ter lá todo o seu histórico na justiça, os processos são sigilosos, porém, esses processos são transparentes. Quando a gente fala em sigiloso, muita gente fala, peraí, então ninguém tem acesso ao que aconteceu? Não, todas as audiências serão gravadas, elas ficam arquivadas, então é sigiloso, porém é transparente. Se um dia uma parte alegar, eu fui prejudicado, não, tá lá toda a gravação que é feita,
certo? Então sai muito mais caro, sai 3, 4 vezes mais. E você vai propor isso para essa imobiliária de resolver os problemas deles com os inquilinos através da mediação. E não é difícil, gente. Como é que eu consigo fazer com que essa imobiliária, com as empresas, né, que tenham contratos com fornecedores, contratos com os clientes, como que eu vou fazer para eles aderirem à mediação, para eles resolverem esses problemas, essas audiências de forma online? O processo é muito parecido com o processo judicial. Porém, para que funcione, não basta só a parte querer. É necessário que haja uma cláusula, chamada cláusula compromissória, que aí esses empresários e essas imobiliárias, elas vão ter que constar nos seus contratos com os seus inquilinos, com seus parceiros, fornecedores, que é uma cláusula, eu vou ler para vocês, ela é bem simples, tá? Tem vários formatos dela, mas a gente divulga essa daqui, ó. Eventuais dúvidas ou controvérsias decorrentes da interpretação ou execução do presente instrumento serão dirimidas por meio da mediação ou, na sua impossibilidade, serão solucionadas por arbitragem e fica desde já eleito a rede Cartório Fácil, tal, né, com outra denominação, que promoverá a pacificação do litígio conforme Lei 9.307/96 e Lei 13.129/15 e as normas de procedimento interno do Tribunal Arbitral eleito. É uma pequena cláusula, tá, que vai ficar nesses contratos, vocês vão divulgar quando forem apresentar. A Ana Silos é a nossa parceira que dá todo o suporte. Ela faz os treinamentos de forma comercial. Taline, como é que eu vou vender? Como é que eu vou apresentar? As parcerias estratégias. Quem que me auxilia nisso? É só no Google Ads? Não. Tem as pessoas influentes, gente. Esse serviço é um serviço, não é para um cliente assim mais simples, é um serviço classe A, classe B. Então tem pessoas que são influentes na sociedade como um todo. Por exemplo, maçonaria, Lions, Rotaries, os conselhos de classe da OAB, do CREA, o Cresce, entidades patronais, associações comerciais, grandes empresas, elas não vão na justiça mais. Elas usam as grandes câmeras de mediação e arbitragem, por exemplo, a Fiesp, a Camargo Brasil, Canadá. Então, enfim, a gente está começando um processo de formiguinha. E de todos os serviços extrajudiciais hoje da Rede Cartório, sendo sincera com vocês, esse é o que eu mais vejo, assim, muito retorno a longo prazo, porque é questão de você se especializar. Porém, é um que, assim, eu vejo assim, que ele demora um pouco até você pegar o ritmo, até você começar a divulgar. E ele abrange outras oportunidades. Se você fizer um curso de capacitação que a gente indica para você fazer, você vai receber demandas, clientes, independente dos seus particulares, você vai receber demandas diretamente do Sejusc, diretamente dos tribunais. Olha só, você receber 300 a 500 reais por demanda que o tribunal mandar, então basta você se especializar. E o que é que eu acho assim de maravilhoso também? Muita gente fala, Taline, mas parece tão complexo, eu tenho que ser advogado. Não, gente, para mediação não, a não ser arbitragem, que tem que ser situações específicas. Vamos supor que você vai lá, a arbitragem necessita que seja julgado cálculos, uma perícia de cálculos, então tem que ser um árbitro, um contador, e para isso a gente já tem um time todo para cada área que necessite. Mas na mediação não, a mediação você vai ouvir as partes, na verdade quem vai trazer a solução são as próprias partes. Quando são coisas mais complexas, que envolvem uma perícia, que a parte não tem diálogo, aí vai para arbitragem, que é uma pessoa, né, imparcial, ela vai julgar da forma que um juiz faria, certo? E o mercado, gente, da mediação, Taline, para quem eu consigo divulgar, quem são meus clientes, são praticamente todas as áreas do direito, tá? Então, você pode atuar com família e sucessões, principalmente a conciliação, né? Que na conciliação é um pouco assim, você vai falar muito, você que vai propor a solução para as partes. Quando eu falo assim, você, a gente tem, né, o psicólogo, o terapeuta, que ele vai fazer essa mediação. Você, como franqueado, você ganha pelas indicações, tá? Você não necessariamente tem que ser um mediador. A princípio, a gente não recomenda, porque você está começando nesse mercado, para você é tudo novo. Depois que você vê, não, eu quero me especializar, aí tem cursos específicos que a gente passa e a gente orienta para você se especializar. Tanto para trabalhar de forma particular, como para receber essas demandas do Sejusc.
Então vamos lá para as áreas de atuação. Família e sucessões, tá? Qualquer conflito familiar, no direito civil, com as instituições bancárias, contratos em geral, condomínios, conforme a gente falou. Condomínio, gente, é um lugar que tem tanto problema, é garagem, é criança, cachorro. Conversa com o síndico, conheça algum síndico que ele vai te explanar, tá? E a gente viu nesse período de pandemia que o índice de inadimplência estava de 30% a 40%. Então, essas mesmas pessoas que elas querem, que elas estão devendo, elas também querem resolver o problema. Então, já pensou você pegar um condomínio, que seja 2 condomínios, e você ser esse intermediador, esse mediador, ou o advogado que vai fazer as soluções, que vai fazer essas cobranças, bem como os recebimentos, o apaziguamento, né? O advogado não é só para ser o litígio, não é só para ser o carrasco, não, ele também vai apaziguar. Ele vai ouvir a versão da pessoa que está devendo, se a pessoa quer realmente fazer um acordo. Então é para isso, gente. O leque é muito extenso dos serviços extrajudiciais. Tem também as questões de consumidor, conforme eu falei, uma pessoa que está indevidamente inclusa, né, no Serasa, no SPC, ou mesmo que ela esteja devendo, você consegue fazer essa mediação com a empresa. Conflitos empresariais entre colaboradores, entre empregados, né? Aí vem também a questão trabalhista também que pode ser feita. Gente, tudo isso só é possível se tiver a cláusula, tá? De nada adianta, porque senão a outra parte pode recusar. E essa pequena cláusula, ela é tão poderosa que, vamos supor que esse contrato conste essa cláusula e uma das partes entre na justiça, o juiz ele não vai julgar o processo, porque ele não vai ter a competência de julgar, porque está lá a cláusula específica que haverá um tribunal ou uma empresa de mediação que vai sanar, que vai decidir dirimir a lide. Tem também, gente, uma área que pouca gente sabe, lembra, que é o direito médico ou o direito da saúde. Quantos profissionais da área de medicina, da área estética, às vezes a cliente chega lá achando que vai sair uma estrela de Hollywood e às vezes não tem o resultado esperado. O que ela faz? Em vez de conversar com o médico, não, ela vai lá, processo médico, isso queima demais. Cirurgião plástico precisa, sabe, estar assegurado com isso. Então você pode vender até o seguro também, tá? Muitos médicos assim que eles abrem o escritório, não tem o seguro ou precisa renovar, vocês apresentam também essa solução e médico vai... Que médico que não vai querer, né? Em vez de estar lá respondendo na justiça, ele ter uma empresa, e não é porque ele contratou, gente, não é porque que a empresa vai só ficar do lado dele, não. As partes vão ser ouvidas, as partes vão decidir em comum acordo e tem que ter uma solução, tá? A partir dessa audiência. Problemas escolares também, por incrível que pareça, inadimplência em escolas, vocês podem trazer essas situações para passar para a mediação também. Então qualquer profissional, gente, não é só advogado, é bancário, terapeuta, coach, professor. Se você gosta de resolver problema, esse segmento é para você. Esse segmento você consegue deslanchar também. Conforme eu falei, você não precisa ser um expert no começo. Enquanto você está construindo outros segmentos na rede cartório, você vai desenvolvendo esse aos poucos. E se você ver que gosta, você se especializa também. Como que eu sei se na minha cidade há potencial de mercado que necessite da mediação, da arbitragem? Eu costumo fazer as perguntas. Aí tem PROCON, fórum, cartórios públicos, instituições de ensino, condomínios, empresas de construção civil, seguradoras, bancos, instituições financeiras, imobiliárias, tudo que tenha serviço continuado são nossos potenciais clientes. Gente, eu sei que é um pouco assim, um pouquinho resumo de cada coisa, né, que a gente falou. O objetivo da live é isso, de trazer uma nova ideia. Se você teve algum insight, se você despertou para alguma outra coisa, você pode dividir a ideia com seus colegas, você pode trazer aqui para a franqueadora. Você pode trazer também, eu pensei em fazer dessa forma, será se dá certo? Você traz suas dúvidas, que a gente faz esse trabalho junto com você, tá? Como eu falei, a gente já teve os treinamentos práticos de como fazer a mediação. Se você ainda não assistiu, o suporte da franqueadora disponibiliza para você esses treinamentos, certo? São serviços rentáveis? São. Pessoal, se você conseguir explorar todos eles, não tem como não ter sucesso, tá? Realmente demanda um pouco de tempo, tá? Eu peço para vocês assim, às vezes o franqueador ele monta a unidade e ele no primeiro mês eu não consegui o inventário, eu não consegui o divórcio.
Gente, tudo leva tempo, tá? Não é o primeiro mês que você vai deslanchar. Agora sim, também não adianta eu trazer todo esse leque de informações e vocês não fazerem a divulgação, e vocês não prospectarem, ficar com vergonha, achar que é só ficando no escritório que vai funcionar. Vou fazer um pequeno resumo do que eu falei. Então vamos supor um inventário, o mínimo que seja, não estou nem colocando aqui o valor de você ser um advogado, R$3.000, gente, de R$2.500 a R$3.000, seus honorários para fazer toda a parte de certidões. Depois tem o divórcio, que entre R$2.000 a R$2.500, que é o valor de praxe, né, que as unidades elas cobram. Sai muito mais em conta do que fazer pelo judicial. Um advogado vai cobrar bem mais, 10% do valor dos bens, tá? Isso fora o valor que o advogado irá receber. Tem as certidões avulsas. Quem que vende mais certidão avulsa, gente? Se você tiver unidade física, automaticamente quem vai lhe procurar mais são aquelas pessoas aleatórias, o cliente físico mesmo, aquele que vai pedir certidão, né? Então, certidões avulsas 3 a 5 por dia, no final do mês você tem R$6.000. Então, um contrato de locação, que você fechou uma parceria com imobiliária, se você fazer 3 contratos de locação por mês, apenas 3 para essas imobiliárias, eles costumam pagar o valor da locação. Então, em média, não sei, um imóvel R$1.500 a locação, então 3 vezes 1.500 é R$4.500 no mês, né, a cada novo contrato, e a gente sabe que isso tem uma rotatividade enorme, as locações. Então, uma notificação de cobrança de dívida, uma dívida de R$10.000, que você cobre 10% no começo, 10% no êxito, só aí vai R$2.000, mais a mediação, 5 de todos esses clientes aí, 5 que você põe a cláusula compromissória, e desses 5 que te retornem, tem R$2.500. Gente, somando tudo aqui, dá R$20.000 líquido, tá? Eu não tô nem falando dos outros serviços, a compra e venda do imóvel, o consignado, o certificado digital. Eu tô falando só os serviços que a gente falou rapidamente hoje. O que eu quero é assim, que vocês consigam enxergar oportunidades em tudo isso que a gente falou, tá? Que não fique só aqui nessa parte teórica, nessa parte às vezes até chata, né? Vocês falam, eu já tô cansado de saber. Mas, gente, o que a gente tem que tirar de tudo isso são ideias. O que é que eu consegui, sabe, pôr em prática, tá? E tudo requer muito esforço. Não adianta só a gente apresentar, falar que é possível. Tá aí, o número de divórcios aumentou absurdamente. Quem que tá fazendo esses divórcios? Inventário, sabe? Que horrível isso, né? Ainda continua morrendo muita gente devido Covid e outras situações mesmo. A morte é inevitável. Todo mundo vai passar por isso, todo mundo vai ter que fazer inventário, tá? Então alguém tá fazendo. Alguém tá fazendo o divórcio. Você pode até falar, eu não fechei nada, não tô conseguindo. Então quem que está fazendo? E como e por que essas pessoas estão fazendo? É isso que a gente tem que descobrir. E hoje, gente, a gente tem uma parceira, uma homologada no marketing, que é a nossa agência, a 63. Eu desafio, gente, onde que vocês vão achar uma agência que está entre as melhores da cidade, que cobra R$150 para cuidar do seu Facebook, cuidar do seu Instagram e fazer Google Ads? Claro, gente, eu não estou falando nos valores de impulsionamento. Não estou falando, que é outra. Aí você vai ver, eu quero gastar 50 em Facebook só para divulgar inventário, tá? Então, cada um você vai delimitar. É uma agência super de boa. Hoje você não encontra, gente, por 150. Você pode até falar assim, eu vou fazer por conta, vou fazer uns impulsionamentos. Não é a mesma coisa. A agência ela vai te dar métricas, ela vai verificar quais são as palavras-chave. E eu quero, gente, com tudo isso aqui que eu falei, que vocês, ao menos uma coisa, vocês falam assim, não, eu vou tentar esse, eu vou divulgar esse. Para que quando a gente faça o próximo encontro, vocês tenham cases para divulgar, certo? Por isso que eu tô fazendo o café com franqueado. Por que eu tô gostando? Porque às vezes o franqueado, você não precisa trabalhar com tudo, é muita coisa, gente. Mas o que eu quero fazer aqui com vocês é que desperte. Thaline falou de certidões. Eu tenho uma unidade física, do lado de um poupa-tempo, ou num lugar movimentado. Eu vou explorar, só esse mês eu vou explorar isso. Então, quanto mais serviços você explorar, você divulgar pelos caminhos certos, você vai ter sucesso. Agora, eu também não vou dizer assim que as coisas acontecem da noite pro dia. Não é, tá? Tudo demora um tempo. E outra coisa, gente. A Monique falou que gosta muito do serviço da 63.
Realmente, teve um período que a gente não ficou, não renovou o contrato com 6-3. Gente, mas os franqueados reclamaram. Falaram, eu quero 6-3, é 6-3. Aí eu fui. E eles são muito prestativos, gente. Eles são muito gente boa. Tem a Bárbara, que é um amor de pessoa. Então, a gente fica feliz quando a gente é bem atendido, quando nossas parcerias dão certo, tá? E estão aí para fazer esse trabalho para vocês. Agora, requer, sim, esforço. Agora, uma coisa, um compromisso que eu tenho é diferente, assim. Tem franquias, assim, que você compra esse licenciamento, né, ou a marca, depois dos 2 ou 5 anos, o que acontece? Eles fazem você pagar tudo de novo. Gente, eu acho um absurdo, mas são assim que as franquias funcionam. Por que o nosso modelo é diferente? Porque eu quero que seja sua para sempre, que o local onde você comprou, a praça que você comprou, seja sua para sempre. Claro, gente, acontece imprevistos, a pessoa às vezes precisa vender, a pessoa às vezes quer trabalhar com outro segmento, ou cansou, as pessoas mudam, mas se você disser assim, não, é meu pra sempre, eu já comprei, quando terminar o contrato, você não vai pagar nada de novo, então você não vai perder todo o seu conhecimento, tudo que você investiu, o curso que você fez na mediação, o curso que você fez. Eu já tenho franqueadas que passaram de 5 anos, ela poderia muito bem falar, eu já aprendi, vou trabalhar por conta, mas ela vê que a marca ainda é importante, ela gosta do suporte, ela quer crescer, continuar crescendo, está renovando o contrato. Então, assim, como que uma pessoa fica 5 anos, né, e poderia muito bem trabalhar por conta, ela já aprendeu, tá? E o objetivo é isso, que a pessoa fique para sempre. É meu compromisso, eu tenho um compromisso pessoal com o extrajudicial, eu quero que essa área cresça muito. É a área que eu vejo, assim, que quem aderir vai ser diferenciado, vai sair do comum. Eu já tenho muito advogado judicializando. A gente tem o advogado do futuro, o consultor, o expert, é aquele que saiba solucionar problemas, não só de forma judicial, que ele saiba resolver problemas de forma extrajudicial. Pessoal, então era esse o recado que eu queria dar, tá? Vocês acreditam que já receberam as pautas de todo o conteúdo, a parte mais teórica, né? Falando a fundo sobre cada certidão. Eu estou à disposição, a maioria deve ter meu número pessoal. Taline, você não me esclareceu uma coisa, ficou confuso. Eu esclareço, tá? A gente marca, se quiser reunião, a gente conversa pelo meu telefone, não tem problema. E tem as meninas também para o suporte, né? Que são as dúvidas mais do dia a dia, certo? O recado era esse, eu espero que foi um pouco corrido, porque é a primeira vez que eu pego tanto assunto para falar rapidamente de uma vez só. Mas tem as lives anteriores, para quem perdeu, quem não assistiu, tá? E o objetivo é esse, toda semana a gente trazer um novo assunto. Eu preciso que vocês franqueados, não aqui neste canal, mas assim, depois com as meninas, você passem, eu quero ver esse assunto, ainda não explicou esse, eu tô com dificuldade. Eu preciso que vocês falem, que vocês se manifestem e tragam o que vocês mais precisam compreender. De repente eu trago até a agência também, para eles darem mais ideias para nós. Tá? E aí eu agradeço, gente, eu fico muito feliz pela participação de vocês durante esse período, certo? Eu tô um pouco triste porque, não sei se vocês estão sabendo, não tem meu telefone, as meninas vão passar, tá? Aconteceu algo assim muito, muito chato, faleceu um franqueado nosso, ele era muito legal, a gente tem muita proximidade, e sabe, essa doença, quando a gente pensa que tá dando um sossego, não, né? A gente ainda é surpreendido, então eu fico até abalada, porque era uma pessoa que ele era um super pai, né? Era um bom franqueado, era um super pai. E é muito triste, gente. Quando falece alguém, você deixa filhos, né? Gente, obrigada. Eu fico feliz demais com a participação de vocês, tá? Tô à disposição, as meninas também. Eu que agradeço infinitamente a colaboração, a participação de todos. Desculpe alguns erros, algumas falhas, realmente foi muito corrido. Mas os próximos eu vou fazer mais um assunto por vez, tá? Eu acho que é porque eu fiquei muito empolgada e eu quis tratar vários assuntos, mas eu acho que serve de revisão, tá bom? Pessoal, um bom final de semana, fiquem com Deus e até a próxima.